Sabia que a ressurreição dos mortos dos últimos dias já ocorreu? Sim, já ocorreu. A gente tem que entender que a igreja primitiva não acreditava como a maioria das pessoas entendem hoje, de que as pessoas mortas estão sendo guardadas nos seus túmulos em sono profundo, num período que representa o fim de toda a humanidade, serão ressuscitadas, citadas e julgadas, tendo dois destinos: as que seguiram o caminho correto em Deus, indo para o paraíso, e as que, sendo totalmente opositores a esses princípios divinos, sendo destinadas ao suplício eterno no inferno. Bom, uma crença totalmente distorcida, a qual nós agora iremos colocar em seu verdadeiro sentido real. Valendo lembrar, no campo simbólico, que uma vida totalmente desregrada aos princípios morais divinos representava a morte, enquanto uma vida totalmente fiel a esses conceitos representava a vida. Isso é o que se vê em Ezequiel. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Ezequiel 18:27. As escrituras sempre deram uma margem, de que os mortos um dia ressuscitariam. A gente tem uma descrição fiel que nos dá até uma chave para o período que isso ocorreria, está em Ezequiel 37. Eu não vou passar o texto todo, porque ele é comprido, Eu peço que vocês leiam aí e se sintonizem com tudo aquilo que eu vou passar. Ele deixa bem claro que essa ressurreição dos últimos dias ocorreria somente com o povo de Israel, quando diz o seguinte: esses ossos pertencem todos da casa de Israel. E 2, que após ressuscitar esse povo, trair de volta suas terras. Gente, isso já ocorreu. Essa ressurreição coletiva aconteceu após o exílio da Babilônia, e não esse de 2000 anos causado pelos romanos, onde eles ficaram por 70 anos, quase 2 gerações. Por isso que eles diziam na profecia: eis que esses ossos não têm mais esperanças. E a profecia clara que trariam esses ossos de volta e fariam um pacto de paz. Na verdade, Ezequiel 37 está atrelado com Ezequiel 38. Leia os 2 textos e você vai entender que após o retorno desse povo criaria uma supernação. Mas essa supernação só existiria se eles, em grande maioria, aceitassem o Messias, que foi o que não aconteceu. Em João a gente tem a clara resposta quando se diz o seguinte: e não somente pela nação, mas também reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. João 11:5-2. Desse povo escolhido de Israel foi o que derivou a igreja, ou seja, foram aqueles judeus que aceitaram Cristo, representando a igreja primitiva. A gente tem o símbolo do dragão que persegue a mulher, e a mulher sendo representada como aquela que deu a luz ao varão, ou seja, Cristo é a igreja primitiva, que recebeu a aliança de paz, ou seja, o evangelho do Cristo. Nunca representou, na verdade, mortos saindo do túmulo. Até os judeus, na época de Jesus, entenderam também assim. Você vê que Marta, falando da ressurreição de Lázaro, afirma: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. E Jesus é claro quando afirma: eu sou a ressurreição. Nesse sentido, a gente entende que representava um contexto filosófico, ou seja, a mudança de atitude, de ideais, de conceitos, que Jesus trazia em comparação ao judaísmo, que já estava ultrapassado. Paulo é claro em afirmar que a lei pendia para a morte, e afirmou mais, dizendo: todos que estão debaixo da lei estão sob maldição. Cristo representava a vida. Você vê claramente em João quando se diz: na verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. No apócrifo de Filipe está bem claro que essa ressurreição representava a nova doutrina que Cristo trazia. Vejam: aqueles que dizem que devem morrer primeiro para depois ressuscitar estão enganados, se eles não receberem primeiro a ressurreição enquanto estiverem vivos. Quando morrerem não receberão nada. Evangelho de Filipe, sem número. O apóstolo Paulo, entendendo isso claramente, disse em Efésio: por isso diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Quero deixar em observação que essa interpretação foi feita há mais de 15 anos atrás e está no meu blog, tá bom? Foi no período ao qual eu julguei no Orkut, e muitos religiosos na época se calaram, viram que estavam totalmente errados o seu contexto histórico. Bom, mas se você gostou do vídeo, te acrescentou, gente, dá um like, tá bom? Para nos fortalecer, compartilhe para que outras pessoas saibam desse assunto tão fascinante e curioso, e baixe meu livro, Síntese dos Últimos Dias, como foi, é e será. Meu nome é Walter J. Amorim, sou espírita, kardecista e universalista, administrador dos blogs Era de Aquário 2036.com.br e do espadodemiguel.com.br. Fique com Deus e até o próximo vídeo.